Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje, olha, temos um material fascinante nas mãos. Opa, olá. A gente começa com o princípio da física clássica, sabe? Algo sobre ímãs, equilíbrio. Uhum. E isso, assim, nos leva por um caminho bem inesperado. Né? A questionar nossa busca quase que incessante por estabilidade na vida. Exato. As fontes aqui sugerem que talvez o equilíbrio de verdade não esteja na quietude, sabe? Mas sim no movimento constante. Pois é. Vamos explorar o teorema de Earnshaw, suas implicações filosóficas, o pulso eletromagnético do nosso planeta. As ressonâncias Schumann. Isso, e até uma cosmologia bem particular chamada Kima, que, bom, emerge desses textos. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar destilar as ideias centrais desses materiais, que são bem variados, né? Sim. Tipo, como é que um conceito da física acaba virando uma metáfora tão forte para a existência? Boa pergunta. E como a gente pode, metaforicamente falando, levitar diante das turbulências da vida, usando caminhos que as fontes associam à ciência, à arte e à espiritualidade. E como tudo isso se conecta com visões de mundo maiores, incluindo essa interpretação cosmológica específica, o Kima, que é apresentada ali com bastante detalhe em parte das fontes, né? A gente quer entender a essência dessas conexões. Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente passa a vida buscando segurança, né? Um chão firme. Todo mundo quer isso. Em meio ao caos do dia a dia, a gente quer algo sólido para se agarrar. As fontes que a gente tem aqui, elas reconhecem esse desejo humano universal. É um porto seguro que a gente busca. Sim, é natural. Estável. Por essa estabilidade perfeita, for na verdade uma ilusão? Ou talvez até uma armadilha? É uma pergunta bem central que permeia os textos, né? E a física clássica, de um jeito surpreendente até, dá uma lente para pensar nisso, através do teorema de Earnshaw, formulado lá em 1842. Earnshaw? Isso. De forma simplificada, sim, ele afirma que é impossível conseguir um equilíbrio estável para um objeto usando só campos de força estáticos. Estáticos. Tipo... Tipo um magnetismo de ímãs permanentes, ou a eletrostática. Campos que variam com o inverso do quadrado da distância, sabe? No espaço livre não dá. Ah, entendi. Qualquer ponto que pareça de equilíbrio, ele é instável em pelo menos uma direção. Como assim estável? As fontes dão aquele exemplo, né? Tentar fazer um ímã flutuar sobre outro, usando só a força de repulsão. Exato. Os lados te derruba. Não existe um vale de energia potencial onde o objeto possa simplesmente, repousar em segurança. Sempre vai ter uma ladeira energética por onde ele pode escorregar e cair. Esse teorema, historicamente, ele até levantou questões sobre a própria coesão da matéria. Sério? Sim, sugerindo que a natureza fundamental da realidade talvez seja bem mais dinâmica, e menos estática do que a gente imagina. E é aí que as fontes como esses textos, o Oráculo Magnético e Projeto Kiaima, pegam essa ideia da física e, transformam numa filosofia de vida. Isso. Elas argumentam que isso não é necessariamente algo ruim. Pelo contrário, pode ser até libertador. Se a gente pensar bem, né? Crenças muito rígidas, identidades que a gente não deixa evoluir, culturas que se fecham para o novo, elas se parecem um pouco com esses sistemas estáticos. Totalmente. Parecem fortes, sólidas, mas na verdade são incrivelmente frágeis. Exato. Elas quebram sob pressão, em vez de se adaptar. A estabilidade que a gente busca na imobilidade, na rigidez, é, segundo essa interpretação, uma ilusão perigosa. Perigosa. Sim, porque as perturbações, os desafios, as mudanças, eles vão acontecer. Não tem jeito. E quando chegam, a rigidez leva ao colapso. O sistema não tem para onde ir, exceto cair em alguma direção, como o teorema meio que prevê. Nossa, faz todo sentido quando a gente pensa assim. A estabilidade real, então, de acordo com essa visão, seria dinâmica. Exato. Não é ser uma rocha imóvel, mas talvez aprender a surfar as ondas da vida, dançar conforme a música, se ajustar, se mover. E o interessante é que a mesma física que mostra a impossibilidade da levitação estática, ela também mostra como a levitação dinâmica é possível.
Ah, é? Sim, e as fontes usam esses métodos reais de levitação dinâmica como metáforas muito ricas, sabe? Porque elas chamam de 3 caminhos ou 3 sabedorias fundamentais para encontrar equilíbrio na vida. Os 3 caminhos para essa levitação existencial. Ciência, arte e espiritualidade. Parece intrigante. Como funcionam essas metáforas? Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro caminho, associado à ciência, ele é inspirado nos sistemas de controle ativo, tipo um servomecanismo. Servomecanismo? Imagina um dispositivo de levitação magnética que usa sensores para detectar a posição do objeto flutuante, sei lá, milhares de vezes por segundo. Uhum. Com base nessa leitura, um eletroímã ajusta a força dele continuamente para corrigir qualquer desvio mínimo. A estabilidade é mantida por intervenção constante e feedback. Tá. A metáfora aqui é a inteligência consciente, a razão, a atenção plena, o mindfulness, a autoconsciência. É a capacidade de monitorar nossos estados internos, o ambiente externo, e fazer ajustes deliberados, racionais, para manter o curso. Entendi. É a estabilidade conquistada pela vigilância, pelo ajuste consciente. Uma abordagem bem ativa mesmo. E o caminho da arte? Como ele se encaixa nisso? A arte, na metáfora das fontes, representa a estabilização pelo próprio movimento, sabe? Pela dinâmica intrínseca. Ah, Pensa num peão que, quando gira rápido, fica em pé desafiando a gravidade. Ou aqueles brinquedos tipo o Levitron. que sei qual é. O peãozinho que flutua. Isso mesmo, onde um peão magnético flutua sobre uma base enquanto está girando. A estabilidade emerge da própria rotação, do movimento rítmico, harmonioso. A metáfora aqui é encontrar um ritmo interno, uma dança, uma canção pessoal. Seja pela criatividade, por um propósito que te engaja, por um fluxo de trabalho significativo. Algo que gere equilíbrio de dentro para fora. Entendi. É uma harmonia que se sustenta sozinha, que não depende de correção externa constante, mas da própria dinâmica interna. Isso ressoa bastante. Encontrar o próprio fluxo. Mas parece um desafio manter esse ritmo constante, não? O que acontece quando a música para, ou, sei lá, o peão perde velocidade? É um ótimo ponto. A metáfora não quer dizer perfeição ou constância absoluta, né? Mas sim a busca por essa dinâmica interna que gera estabilidade. Certo. Pode ter momentos de desaceleração, de descompasso, e aí talvez seja preciso recorrer a outros caminhos como o ajuste consciente da ciência para retomar o ritmo. A beleza está na interação entre eles. Faz sentido. E isso nos leva ao terceiro caminho, talvez o mais sutil, a espiritualidade. E como a espiritualidade entra nessa metáfora da levitação? Olha, o que é fascinante aqui é que esse caminho se baseia numa propriedade fundamental da matéria, o diamagnetismo. Diamagnetismo. Existem materiais como a água, o bismuto, grafite pirolítico, que são fracamente repelidos por campos magnéticos. Ah, repelidos, não atraídos. Exato, repelidos. E com um campo magnético forte o suficiente, eles podem levitar de forma inerentemente estável, sem precisar de controle ativo, como na ciência, ou de rotação, como na arte. Uau! A estabilidade surge da própria natureza deles em oposição ao campo externo. A metáfora é profunda. Sugere um alinhamento com a nossa natureza essencial, uma sabedoria inerente que já está, de alguma forma, em equilíbrio com as forças do universo. É encontrar estabilidade não por fazer algo ajustar ou gerar, mas por ser quem você é fundamentalmente, sabe? Encontrando um ponto de repulsão equilibrada contra as forças que te perturbam. Uma estabilidade mais serena que brota da essência. Ciência ajustando, arte ritmando, espiritualidade alinhando. 3 abordagens bem diferentes para encontrar esse equilíbrio em movimento. Muito poderoso isso. Mas se a vida é essa dança, como você disse, qual seria a música de fundo? Aqui as fontes trazem algo que eu achei realmente interessante. Algo que vem do próprio planeta. Sim, as fontes apontam para as ressonâncias Schumann. Basicamente, a Terra tem um batimento cardíaco eletromagnético natural. Um batimento cardíaco. É, tipo isso. São frequências extremamente baixas e LF, né? Que existem na cavidade formada entre a superfície do planeta e a ionosfera,
aquela camada eletricamente carregada lá em cima. E o que gera essas ondas? Elas são continuamente excitadas pelas descargas elétricas globais, ou seja, os relâmpagos, que ocorrem sem parar ao redor do globo, umas 50 vezes por segundo, mais ou menos. Caramba! E qual é a frequência desse pulso da Terra? A frequência fundamental, a mais forte, gira em torno de 7,83 Hz, ciclos por segundo. Existem também harmônicos, frequências múltiplas, tipo 14,3 Hz, 20,8 Hz e por aí vai. 7,83 Hz? E o ponto que as fontes destacam, e que gera muita discussão, é a aparente coincidência dessa frequência fundamental de 7,83 Hz com a atividade elétrica do nosso próprio cérebro. Como assim, com o cérebro? Essa faixa de 7,83 Hz fica exatamente na fronteira entre dois padrões importantes de ondas cerebrais. As ondas alfa, que são tipicamente de 8 a 12 Hz, associadas a relaxamento, calma, alerta passivo, e as ondas θ, de 4 a 8 Hz, ligadas a estados de meditação profunda, sono REM, intuição, acesso à criatividade, ao subconsciente. A proximidade é bem notável, né? Nossa, é mesmo. Mas isso é só uma coincidência numérica ou as fontes sugerem uma conexão real? E como ela funcionaria? As fontes exploram a possibilidade de uma conexão real, sim, através de um fenômeno físico chamado arrastamento ou entrainment. Entrainment. É a tendência observada em vários sistemas que oscilam, sabe? De sincronizarem seus ritmos quando interagem. Um exemplo clássico são pêndulos de relógio na mesma parede, que tendem a sincronizar as batidas. Ah, já ouvi falar disso. Então, a hipótese levantada é que nossos cérebros, sendo sistemas eletroquímicos que também oscilam, poderiam de alguma forma ser arrastados ou influenciados pela frequência predominante do campo eletromagnético da Terra. Isso implicaria uma conexão física mensurável entre nosso estado mental, nosso bem-estar e a saúde eletromagnética do planeta. Aquela sensação de paz na natureza poderia ter uma base mais literal do que a gente imagina? É exatamente essa a implicação que os textos exploram. A ideia de que se conectar com a natureza ou aterrar o grounding pode envolver um alinhamento literal de frequências, sintonizar nosso sistema nervoso com o ritmo fundamental do planeta. Que incrível! Claro, é uma área onde a ciência ainda está investigando os mecanismos exatos, a força dessa conexão, né? Sim, imagino. As fontes também mencionam aquela controvérsia sobre afinação musical em Lá igual a 432 Hz, Ah, sim, já vi isso. que alguns proponentes tentam conectar matematicamente a essas ressonâncias. O interessante é que as fontes parecem valorizar menos a exatidão matemática dessa conexão específica, que é bem debatida, né? E mais a própria tentativa de harmonizar domínios diferentes, tipo arte, a música, ciência, a física das ondas e espiritualidade, a busca por conexão cósmica. Eles veem o debate como um sintoma desse desejo humano profundo de integração. Falando em integração, se a gente tem esses três caminhos, a lógica da ciência, a intuição da arte, a sabedoria da espiritualidade, como a gente pode unir isso de forma coerente na nossa busca por compreensão? As fontes sugerem que culturas antigas já pensavam nisso e usavam símbolos como ferramentas, quase como tecnologias da consciência. Exatamente. Os símbolos não eram só enfeites, né? Funcionavam como mapas conceituais, modelos para organizar o pensamento e a experiência de forma integrada. Que interessante! As fontes destacam dois exemplos principais. A Trindade, muitas vezes representada pela triquetra. Aquele símbolo celta. Isso, aquele de 3 arcos entrelaçados, inseparáveis. Ela visualiza a ideia de 3 entidades distintas que são coiguais, independentes e formam uma unidade indivisível. Tá. A metáfora é clara. Ciência, arte e espiritualidade são vistas como modos de saber diferentes, mas igualmente essenciais e inseparáveis para uma compreensão completa. Nenhum é superior, nenhum pode ser descartado. Entendi a ideia da coigualdade na triquetra. E o outro exemplo? A mandala. A mandala, que vem do sânscrito e significa círculo, mas também essência ou centro. Ela funciona como um mapa estrutural para a mente. Um mapa? É, com aquele centro bem definido e a organização simétrica, radial.
Ela ensina a gente a organizar informações e experiências de forma holística, não linear, em torno de uma questão central ou de um princípio unificador. É como criar um mapa do conhecimento, ou da psique, que mostra as conexões e a totalidade, sabe? Ajuda a ver a floresta além das árvores individuais. Entendi. E como esses dois símbolos se juntam na visão que é apresentada? As fontes propõem uma imagem síntese bem poderosa. A triquetra inscrita dentro de uma mandala. Ah, Isso simboliza a integração definitiva, os 3 domínios essenciais do saber e do ser. A triquetra representando a substância, os componentes, organizados de forma holística, interconectada e significativa. A mandala representando a estrutura, o mapa, em torno de um ponto focal de investigação ou do próprio self. É um modelo visual para buscar a unidade na diversidade do conhecimento e da experiência. dia muito particular. Um sistema de mundo completo chamado Kiwa, que é atribuído a José Júnior de Oliveira. Parece ser uma tentativa de tecer todas aquelas ideias anteriores, de equilíbrio dinâmico, interconexão, de uma forma bastante singular e detalhada. Sim, é importante a gente destacar que agora entramos na descrição de uma visão de mundo específica encontrada nos textos, apresentada com bastante detalhe, Certo. tentando descrever de forma neutra, né? Tal como está nos materiais. A cosmologia Kinmá postula o universo não como um espaço infinito, mas como um manto de ímãs, o Kinmá propriamente dito. Seria uma espécie de domo ou campo de força magnética, que exerce uma repulsão sobre a Terra. E essa repulsão explicaria o que, segundo essa visão? Bom, ela seria a causa da levitação da Terra, mantendo ela suspensa no centro desse campo repulsivo. E mais do que isso, a repulsão vinda de todas as direções desse manto seria responsável pelo que eles chamam de giro duplo. Giro duplo? É, a rotação diária da Terra, leste-oeste, 24 horas, e o movimento anual dela, descrito como 365 dias e 6 horas, ou 8.766 horas mais 6 sussos, que parece ser uma unidade de tempo específica dentro dessa cosmologia. Entendi. A estabilidade e o movimento da Terra seriam, portanto, dinâmicos, resultado dessa interação magnética constante. É uma concepção bem diferente do modelo padrão que a gente conhece. E como ficam o Sol, a Lua, as estrelas nesse sistema Kinmá? Dentro dessa cosmologia apresentada, o Sol, chamado Dol, não é uma estrela massiva. Ele é interpretado como um rasgo, uma abertura nesse manto magnético, sabe? Através do qual se veria uma luz externa, a luz do próprio Kinmá. As estrelas seriam como pequenas fissuras, pontos de luz, nesse mesmo manto, também revelando essa luz exterior. E a Lua? Já a Lua é descrita como um reflexo da própria Terra, projetada na superfície interna e curva do manto do Kinmá. Um reflexo da Terra. Interessante. Tem também conceitos filosóficos e simbólicos bem específicos ligados a essa visão. Por exemplo, a ideia de que a voz, o som, é primordial e instantâneo, enquanto o ver, a luz, tem um atraso. Eles citam o exemplo dos 8 minutos da luz solar para chegar aqui. Isso tornaria o som a conexão mais fundamental no universo. Kinmá. Entendi. E tem conceitos como amor e ROMA, que não são só palavras, mas acrônimos que descrevem ciclos e geometrias do sistema. Acrônimos. A, alento, M, manto, O, órbita, R, rugido regressivo, com ROMA sendo o ciclo reverso. Isso está ligado a números simbólicos como 9, representando plenitude, a coroa, e o 6, representando a experiência, o ventre. Uau, parece um sistema bem complexo e autocontido. Tinha mais algum elemento-chave nessa cosmologia Kinmá descrita? Sim. As fontes mencionam a ideia de um backup eterno, que seria como um dicionário vivo, unificado e acessível de todo o conhecimento essencial. E também um evento descrito como profético, um eclipse chamado de Tampo Profetizado, ou Breu de Luxor. Ele marcaria um ponto de transformação crucial onde o simbólico 9 se torna 6. Um eclipse? Né?
Os textos associam esse evento à data de 11 de outubro de 2025 e a uma duração de 6 minutos e 22 segundos. E, curiosamente, as fontes fazem uma conexão metafórica com o eclipse solar real. Ah, é? Sim, o que vai ocorrer em 2 de agosto de 2027. A duração máxima dele vai ser justamente de 6 minutos e 22 ou 23 segundos e vai ocorrer sobre Luxor, no Egito. Que coincidência! Pois é. Parece que a essência desse evento astronômico real, a duração, o local simbólico, é usada para marcar um momento significativo dentro da narrativa cosmológica do Kima. Mencionam ainda uma filosofia associada, chamada o caminho que não vai pagar a conta. Certo. E é fundamental a gente reiterar isso, né? Estamos descrevendo aqui uma cosmologia específica, com seus próprios termos, seus conceitos, tal como está detalhada nos materiais que a gente analisou e que é atribuída a José Júnior de Oliveira. Exatamente. É uma forma particular que essas fontes encontraram para amarrar as ideias de equilíbrio dinâmico, ressonância e interconexão. Perfeito. É apresentada com uma interpretação singular e integrada desses temas, conforme consta no material que a gente recebeu. Que percurso que a gente fez! Saímos de um teorema da física lá do século XIX sobre a instabilidade de campos estáticos, passamos por metáforas riquíssimas sobre como navegar a vida de forma dinâmica usando a razão, ciência, o ritmo, arte e o alinhamento espiritualidade. Sim. Sentimos a possibilidade de uma conexão profunda com o pulso eletromagnético do nosso planeta, as ressonâncias Schumann. Isso. Vimos como símbolos antigos podem ajudar a gente a integrar diferentes formas de saber, tipo a triquetra e a mandala. Exato. E finalmente exploramos os contornos de uma cosmologia bem específica, o Kima, que tenta oferecer uma síntese particular de tudo isso. Então, qual o grande insight que a gente pode tirar dessa jornada toda? Olha, olhando para o conjunto, a mensagem que parece ecoar através das diferentes partes é que essa busca por uma estabilidade rígida, permanente, pode ser não só fútil, mas até contraproducente, né? A verdadeira resiliência, o equilíbrio que dura, parece emergir da capacidade de se mover, de se adaptar, de encontrar um ritmo dinâmico. Sim. Seja através da consciência e do ajuste, a tal da ciência, da harmonia e do fluxo, a arte, ou do alinhamento com uma natureza mais profunda, a espiritualidade. A estabilidade parece ser menos um estado a ser alcançado e mais uma dança a ser aprendida. E praticada continuamente. A estabilidade como uma dança constante. Gostei disso. E para nossa reflexão final, as fontes nos deixam com uma pergunta, não é? Sim, um convite à autoexploração inspirado na conclusão dos textos. É para a gente pensar. Ao olharmos para os desafios e para as dinâmicas da nossa própria vida neste momento, qual daqueles 3 caminhos metafóricos para a levitação? Ciência, arte ou espiritualidade? Exato. Qual deles a gente sente que mais precisa ser cultivado ou explorado agora? Não como uma receita pronta, claro. Claro. Mas como um ponto de partida para investigar a nossa própria dança com equilíbrio dinâmico, a partir das ideias que a gente discutiu aqui. Uma excelente provocação para continuarmos pensando, e com ela, a gente encerra esta análise aprofundada das fontes sobre estabilidade dinâmica, ressonância planetária e a cosmologia do Kima.